Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso FIC em aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto. Eu sou o professor Adriano Henrique Ferrarez, docente do Instituto Federal Fluminense. Esse curso ele teve como referência material elaborado pela Oficina de Capacitação na área de aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto, promovida por Probiogás, Cooperação Alemã, GIZ e Ministério das Cidades. Bom, pessoal, dando continuidade aí, né, a parte nossa do que é SMS, né, qualidade, segurança, meio ambiente e saúde, vamos falar um pouquinho mais sobre as medidas organizacionais, né, numa planta de biogás, visando evitar, né, acidentes e tudo mais. Então, boas práticas aqui no que diz respeito à rota operacional, né, ao quesito de operação da planta. Né. Então aqui a gente começa, né, com a questão, algumas tomadas, algumas ações que devem ser realizadas regularmente, né. As luzes de aviso ou mensagens de erro estão sempre revisadas, ruídos e odores anormais também, atentos a isso, mostradores, medidores e leituras eletrônicas indicando falhas, gráficos e tendências, né? Por exemplo, quando você pega ali a produção de biogás, a temperatura, a pressão, concentração de metano, de ácido sulfídrico, a horas de bomba, nível dos reatores, etc. Tá bom? A gente tem aqui outras ações, né, como por exemplo ver o funcionamento, né, do motor, conjunto motor-gerador, né, do CHP, e o sistema de aproveitamento de energia, né, para ver aí como é que está a questão das produções, se existem vazamentos, as vibrações, os níveis de fluido refrigerante, né, a pressão e temperatura da água do sistema de aquecimento e arrefecimento, e avaliar sempre o funcionamento das unidades auxiliares, né, por exemplo, de dessulfurização, de condensação e de compressão, coletar as amostras e realizar análises físico-químicas e biológicas, para justamente fazer um diagnóstico de como é que está a situação da planta, né? A questão ali, por exemplo, de sólidos totais, sólidos voláteis, pH, DQO, DBO, etc. Né? Algumas outras verificações de manutenção que devem ser feitas diariamente, né? Ali anteriormente regularmente, mas diariamente, né? Verificar o fluxo de material entrada e saída, acompanhar através da janela de visualização do digestor como é que estão as coisas lá dentro, né? Verificar os níveis de material no digestor, bem como avaliar o grau e a velocidade da mistura, né? A formação da espuma ou camadas flutuantes, né? Aqui também verificar o nível de digestato na saída para o tanque de armazenamento secundário, verificar os conectores da membrana de armazenamento de biogás, válvulas e mangueiras, né, ver a questão se existem vazamentos, presença de condensação inesperada ou descoloração. Está sempre atento a qualquer alteração de odores incomuns, né, que pode indicar vazamento de gás. Também atentar para a questão, para qualquer assobio, borbulhamento ou som característico. Né. Semanalmente, o que é importante, né, se verificar? Aferir as concentrações de sulfeto de hidrogênio e amônia no armazenamento de biogás, avaliar as hélices quanto a vibrações anormais, as hélices no caso de agitação, fazer a inspeção, né, do misturador submerso e checar o selo de graxa ou acompanhamento dos períodos de troca de óleo conforme a especificação do fabricante. Né? Para manter o funcionamento também, semanalmente se fazer a inspeção do biogás quanto ao grau de combustibilidade, que vai indicar, no caso, a concentração de metano, verificar o nível de vedação dos líquidos nas válvulas de alívio de pressão a vácuo e no condensador, verificar as eletroválvulas, válvulas de emergência, né? Mensalmente, o que é importante se verificar? Né? Como que está a operação das válvulas que não são utilizadas regularmente, né? Então aquela coisa que está em desuso, né? Verificar como é que está, né? E justamente para evitar o bloqueio ou qualquer outra acumulação, né? E ela ficar incrustada. Verificar os equipamentos, né, de manipulação de biogás, né, com detector de vazamento, método de identificação com água e sabão, né, ali realmente como a gente faz ali depois de instalar uma botija de gás em casa, né, se der bolha é porque está vazando, né. Verificar as fichas de calibração dos equipamentos, né, como é que está, sempre atualizado, importante estar sempre atualizado, procurar por equipamentos danificados, enferrujados ou desgastados, né, e aqui semestralmente, né, o que deve ser feito, né, as verificações serem feitas. Checar as chaves de emergência para o gerador de motor
e outros dispositivos das salas de máquina, inspecionar o sistema de ventilação em salas suscetíveis à acumulação de biogás e examinar os tubos de escape do motor e da caldeira, examinar os fios elétricos em caixas de controle de danos ou descoloração, testar um monitor de baixa pressão da tubulação de biogás dentro da sala de motor, né? E aí fechando-se a válvula de biogás lentamente, inspecionar os equipamentos de EPI, né? Verificar o compressor ventilador de biogás, né? Vendo aí como é que anda a questão da manutenção, como é que está sendo feito, né? E aí a verificação do óleo, ver se está vazando, a lubrificação dos rolamentos. E, em dúvidas, não hesitar em consultar os fabricantes ou desenvolvedores do sistema. Como se vê, né, o que se tem, na verdade, é uma ampla quantidade de questões relacionadas à operação. Então, né, como a gente tem muito, pode ter risco, a gente está lidando com combustível inflamável, né, e a gente pode ter aí atmosferas explosivas. O cuidado na operação é fundamental. Tá? Vamos ver aqui, né, algumas verificações que devem ser feitas anualmente. Né? Verificar aí, no caso, os danos nos tubos de condução do biogás e as peças, né, vendo a questão aí de corrosão e a rotulagem, a calibração do sensor de gases perigosos, né, certo? Então você tem aí alguns sensores que todo ano tem que ser calibrado, verificar o medidor de pressão e a data de validade dos extintores de incêndio, testar a qualidade da água do sistema de aquecimento e também, né, de arrefecimento também, e substituir se for necessário, realizar uma auditoria para avaliar a visibilidade de sinais de alerta e distância de segurança para áreas perigosas. Aqui, né, as amostragens das análises, né, aqui, por exemplo, você tem o quê? Você tem as análises, né, de teor de sólidos, né, que é muito importante ser feita também. Então isso aqui tudo é fundamental nesse processo. Tá? Bom, amostragem e análise, né? As amostras devem ser realizadas de acordo com as instruções laboratoriais de teste. Aqui no Brasil nós temos as regras da BNT para análise de sólidos, pH, DQO, né, DBO. Tá? Então, sempre coletar amostras em locais que não sejam confinados, né, tanto de biogás como de resíduo, de gestato. Criar um local seguro para o descarte de amostras e materiais de entrada ou saída. Certificar de que as válvulas de amostragem estejam fechadas e protegidas, utilizar dispositivos de bloqueio da válvula e respeitar as áreas de risco e certificar de que não há ventilação, de que há ventilação adequada, no caso, a cruzada. Certificar-se do uso de equipamento de proteção individual, incluindo proteção para os óleos.